meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, e o versículo de número 13. Eu vou ler todo o parágrafo, começando no versículo 11, e diz assim: Lucas, em dia subsequente, dirigia Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando, tocou o esquife, parando os que o conduzia, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, a raça humana ela tem muitos motivos para chorar. Aliás, a questão do choro não estava envolvido no projeto original de Deus. O que levou o homem a ter essa experiência de lágrimas, de choro, foram uma consequência funesta e terrível que aconteceu com eles, Adão e Eva, no jardim do Éden, aonde era um lugar de delícias, de alegria, de felicidade, um lugar de paz, de gozo. Porém, em um momento tão crucial da história, os nossos progenitores, eles tomaram um posicionamento de fazer algo que não era para ser feito. Que todos os mandamentos de Deus, ali naquele jardim exposto, era: comam livremente de todas as árvores que está no jardim. Porém, da árvore que está no meio do jardim, vocês não comam, não toquem nela. Era esta a propositura de Deus. E exatamente o que não deveria ser fazer, eles fizeram. E ao fazer isto, eles contraíram para si e para toda a raça humana a experiência da tristeza, da lágrima, da dor. Porque, consequentemente, por terem cometido este ato, eles quebraram o mandamento expresso de Deus. E ao quebrarem este mandamento expresso de Deus, eles se expuseram às experiências não agradáveis, às experiências tristes, doloridas, sofríveis e até angustiosa que toda a raça humana ela tem experimentado. E nós encontramos nesse texto lido o mais extraordinário sofrimento que um ser humano experimenta. É maior do que a dor física. É maior do que qualquer outro desentendimento ou desencanto da vida, que é chorar por alguém que a gente ama. E aqui encontramos uma mulher que já tinha feito este percurso da sua casa até aquele cemitério pela primeira vez. Na primeira vez, ela foi levando o seu marido. Mas naquela primeira vez, Jesus não estava entre os homens.
Naquela primeira vez, Jesus também não tinha qualquer possibilidade de atendê-la. Porque para nós que somos seres mortais, temos um dia de vir e um dia de irmos. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Esta tem sido a realidade de todos nós. E ela fez esse percurso de sua casa até aquele cemitério, levando o seu marido. Aquele homem a quem ela um dia havia amado com todas as suas forças. E chegado até o matrimônio, e formado uma família, e deste enlace amoroso do matrimônio, veio o fruto que foi este filho. Você pode imaginar a alegria de um casal quando chega um filho ou uma filha. A felicidade, o gozo, a alegria. Hoje é tão comum os casais prepararem todo o ambiente para que aquele filho querido ou aquela filha querida que está a caminho chegue até aquela casa para poder receber carinho, amor, afeto de seus pais. Tudo marchava bem na vida daquela mulher. Tudo era esplendor. Ela tinha um esposo e agora Deus a havia abençoado com um filho. Que alegria, que felicidade. Meus queridos irmãos, mas a vida não é só flores. A vida tem os seus espinhos. A vida não é sorriso apenas. A vida também tem os dias de dores e de sofrimento. A vida tem o dia da experiência amarga, da decepção, da desilusão, do projeto que falha, do sonho que se quebra, da esperança que é muito tardia. E um dia a morte visitou aquele lar e levou o homem que esta mulher amava, o homem em quem esta mulher na sua juventude havia sido a alegria de seus dias e a felicidade de sua vida. A Bíblia não relata como foi a morte deste homem, mas pode ter sido através de uma enfermidade. Quem sabe ele chega do serviço não sentindo tão bem e começa a ter uma febre, e essa febre que aumenta, e agora ele já entra em estado de choque e consequentemente chega à morte. Chorar o marido é algo terrível. Chorar uma esposa é algo terrível quando eles partem. É uma dor. É como se estivessem fazendo uma cirurgia sem a utilização do anestésio. É uma dor que transpassa a alma, que machuca, que faz com que o coração fique dilacerado. E esta mulher passou por esta experiência. Ao passar por essa experiência, ela já sabia realmente que o amor não dura para toda a vida. E o casamento também não dura para toda a vida. E que a felicidade, por mais que nós a perseguimos, ela sempre tem a força de fugir, de se escapar, de ir em outras direções. E aqui está esta mulher, agora velando aquele a quem ela amou intensamente, na sua juventude, que chegou ao seu casamento e se entregou a ele. Que situação tão triste para uma mulher quando perde o seu esposo. E ainda da forma como perdeu. E fica ela com aquela criança, não se sabe se pequeno, se recém-nascido, ou então em idade de adolescência ou na juventude. Porém o que passa é que ela ficou viúva. E a situação para uma viúva naqueles dias era algo terrível, era inimaginável o sofrimento, a angústia, porque as mulheres não tinham qualquer outra forma de se manterem, eram exclusivamente mulheres do lar, donas de casa, que cuidavam da família, que cuidavam do lar. Não eram mulheres como as mulheres dos dias de hoje, mulheres executivas e até presidentas, que conseguem galgar postos de importância em multinacionais e até mesmo em grandes corporações. Naquele tempo não.
A mulher era aquela pessoa recatada do lar, a mulher que vivia para o seu esposo e para a sua família. E agora ela perde o seu esposo, o provedor do lar, aquele que a mantinha, aquele que lutava para que o alimento chegasse à mesa, aquele que saía de manhã para enfrentar a batalha do dia, para enfrentar o sol escaldante e poder trazer o pão para a mesa. Porque o que faz o homem levantar cada manhã para batalhar pela vida é o amor que ele carrega no coração por aquela que ele um dia se entregou, cheio de amor e todo embebedado de carinho. Esta mulher agora está experimentando os dias mais difíceis de sua vida, porque ela está viúva. Quem sabe a criança que ficou era pequeno, e como alimentá-lo, como cuidar dele? Você pode imaginar o quanto esta mulher sofreu para trazer este menino à idade até a juventude? Como ela teve que batalhar, como ela teve que lutar, como ela teve que suar mais do que as demais. Você pode ter uma ideia mais ou menos quando Ruth com Noemi chega em Belém. E ela, Ruth, foi rebuscar atrás dos semeadores, vivendo de algo quase que impossível de acontecer, daquele restinho, daquele fruto que ficou num canto de uma árvore, em um pomar de laranja ou em um pomar de alguma outra fruta. É disso que viviam as viúvas, de que alguém que tivesse boa vontade, que lhe desse de presente alguns grãos para cozinhar para a sua família, para o seu filho. Assim vivia esta mulher. Porém, se uma tristeza acontece, uma segunda tristeza se avizinha. Ficou ela e aquele menino. Como a vida tem marcado muitas pessoas. Quantas mulheres têm despedido junto de um ataúde o corpo do seu querido esposo? Quantos homens têm sofrido despedindo aquela a quem ele amou perdidamente, a sua esposa? Quantas e quantas e quantas tem sido a história? Poderíamos repetir uma atrás outra aqui nesta noite, de maridos que partiram, de mulheres que se foram. E quando se vai num ato de morte, há um consolo. O duro é quando são mortos vivos. São aqueles que abandonam lares, que abandonam a família, que dão as costas, irresponsavelmente tomam atitudes daquelas mais terríveis e vão embora. Tanto homens como mulheres. Quantas mulheres também têm caminhado por esta mesma estrada de abandonar família, deixando para trás as crianças a que ela gerou durante o período da sua vida, ali com aquele homem, e depois chutou tudo e foi embora atrás de uma nova aventura. São pessoas que estão marcadas. São pessoas que choram as noites escuras. São pessoas que o seu choro não tem consolo. São pessoas que pensam já não haver mais para elas solução. Esta mulher da nossa história não. Ela agora está fazendo a segunda viagem para o cemitério. A Bíblia também não diz como foi que o seu filho faleceu. A Bíblia apenas nos conta que era o filho único de uma viúva e morreu. A morte é algo muito real. E por tão real que é que ela bateu na casa de muitas pessoas nesses dias. Quantos dos nossos queridos partiram? Nesta pandemia em que nós experimentamos aí dias terríveis, e que as pessoas partiam, não dava tempo nem de dizer um até logo, estou indo. Não havia possibilidade nem sequer de uma celebração fúnebre, de uma despedida digna. Assim como chegava a notícia, já se colocava no ataúde e de lá partia para o cemitério. O muito que se podia fazer era entoar um hino, dizer uma palavra de oração e descer a campa fria aquele corpo, porque essa tem sido uma tônica nesses dias que nós estamos vivendo. Nunca a morte bateu tão forte nas portas de muitos de nós.
Nunca a morte foi tão anunciada, propagada, examinada, observada, estudada como nos dias de hoje. Nunca a morte produziu tantas vítimas como produziu nos dias de hoje. A morte, ela é uma realidade. E a morte é tão terrível que ela assassina os nossos sonhos. Ela termina com os sonhos do que morre, mas também interrompe o projeto dos que ficam vivos, porque já não pode mais continuarem na expectativa de que poderia continuar fazendo aquilo pelo qual haviam projetado. Agora a nossa personagem da história, o seu filho, o seu único filho, já havia ido o marido, agora então é o filho. O filho a quem ela havia gerado. Apenas olhava para o menino e dizia: tem as feições do pai. É um consolo que eu vejo nele o pai. É um consolo que eu vejo nele os traços do pai. Ela se consolava com esta atitude. Era o retrato do pai e ela estava feliz por isso. Porém, um dia esse menino também adoece. Um dia este menino também se enferma. E ela, quando vê o menino enfermo, ela já entra em pânico, porque já havia passado pela primeira experiência. O seu coração já havia sido marcado uma vez. A sua alma já havia estado triste em uma ocasião. E aquela enfermidade do menino se evolui e ele também morre. Agora já é uma experiência diferente. Porque morreu o filho, e era o único filho. Você pode imaginar o sofrimento no momento do luto em que esta mulher passou. A angústia, a dor. Não havia palavras que a consolasse. Nada podia trazer o menino de volta. Já perdi o marido e agora foi o filho. Nada poderia consolar aquele coração que fora traspassado como se uma lança tivesse cruzado o músculo do coração. A dor é indescritível. A angústia é tremenda. As vizinhas que correm para casa, os amigos e os parentes que vêm de longe, para tentar consolá-la, para tentar dizer a ela alguma palavra de conforto, mas não há palavras que possa confortar neste momento. Não há palavras que possa atenuar essa dor, mitigar este sofrimento. Não há palavra que possa ser como um bálsamo que jogue sobre este coração. Ela está desesperada, ela está em angústia, ela está em prantos, ela está chorando. Velam-se aquele menino e depois de terminar o velório vão direto para o cemitério. Ela vai na frente chorando. O cortejo fúnebre vem atrás. Ela tem lágrimas para chorar e muitas outras para chorar ainda. Mas não sabia ela que Deus tinha reservado uma surpresa para ela. Deus reservou uma surpresa para você. Não importa o quanto você tem chorado, sofrido e angustiado. Há um Deus que nos surpreende. Nos surpreende fazendo coisas que ultrapassam o nosso entendimento, ultrapassam aquilo que imaginamos, vai além das nossas possibilidades humanas. Eles estão saindo da cidade de Naim, levando o cortejo fúnebre, a viúva vem na frente, quem sabe algumas amigas ali em volta. E chegando na cidade, está chegando uma multidão. Uma multidão que está acompanhando a Jesus de Nazaré. Enquanto vai saindo da cidade de Naim, a multidão que leva a morte está chegando em Naim, uma multidão que traz a vida. O que me impacta nisso é o relógio de Deus.
naquele exato momento. Um dia na eternidade Deus havia marcado isto. Um dia na eternidade Deus havia dito: você vai chegar precisamente no momento em que eles estiverem cruzando os portões da cidade de Naim, levando o menino para sepultar. Você vai chegar exatamente nesta hora. Porque Deus nunca atrasa, Ele sempre chega no momento. Deus sempre tem a forma para acertar o seu relógio e atender os necessitados. E é por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que Ele te trouxe aqui, porque na eternidade já estava marcado este momento. Um dia você vai estar neste lugar e eu vou falar ao teu coração. Eu vou tirar as suas lágrimas e as suas dores. E Jesus vem chegando, o encontro é majestoso. Porém, Jesus com aquele olhar, porque Jesus tem um olhar que só Ele tem. A Bíblia disse aqui neste versículo que nós fizemos leitura. Vendo-a. Jesus não viu o defunto. Jesus viu o cortejo, mas não viu o defunto. Mas Jesus identificou o coração mais quebrado naquela multidão, que era o coração da mãe do menino. E a Bíblia disse, e vendo-a, olha a observação que Jesus sempre tem. E eu quero aqui te dizer, Ele está te vendo nesta noite. Assim como Ele viu aquela viúva, mãe daquele menino, indo ao cemitério para deixar aquele corpo, e viu o seu sofrimento e a sua dor, Ele viu ela. E eu quero te dizer, Ele está vendo as suas lágrimas, as suas dores, o seu sofrimento. Não passa despercebido diante dos olhares dEle. Ele tem visto o quanto você tem lutado pelo seu matrimônio, o quanto você lutado pela sua família, o quanto você tem lutado para que as coisas deem certo para você, o quanto você tem chorado a altas horas da noite, sozinho, no escuro, num quarto, dizendo, Senhor, o que será de mim? Eu quero te dizer, Jesus está te vendo, e te vendo com olhar de amor. Aleluia! E todas as vezes que Jesus vê uma necessidade, Ele se move. Ele se move. Olha o versículo. Disse, vendo o Senhor, se compadeceu dela. Quando ele viu, ele já sabia a história. Porque ele sabe tudo. Ele presenciou desde a eternidade a morte do esposo. Ele sabia tudo. E quando ele viu, ele se compadeceu dela. Ele viu mais além. Ele viu aquele coração ferido, aquela alma desesperada e se compadeceu. Jesus se compadece dos que choram. Jesus se compadece dos que sofrem. Jesus se compadece daqueles que perdem. Esta mulher perdeu. E quantas coisas você não tem perdido? Quantas coisas você deixou de ver nas suas mãos, ou que estava nas suas mãos e foram embora? Quantas percas que você teve que te levou a chorar? Jesus se compadece de você. Compadece das suas feridas, da sua dor, do seu coração sangrando. Compadece quando você desejava que as coisas fossem tão diferentes e elas não têm sido. Jesus se compadece do sofrimento que a vida tem te causado. Compadece do seu abandono, do seu estado deprimente, ou em situações em que as portas se fechou, a esperança foi embora e tudo se acabou. Ele se compadece. Ele não é um Deus indiferente. Ele não é um Deus que não está preocupado com você. Ele não é um Deus que olha para nós nesta noite e nos vê como um grupo. Não, Ele nos vê no individual, no pessoal, no dentro da alma. Ele olha para dentro do seu coração. Ele se compadece da sua dor. Ele sabe que de repente você veio aqui
dizendo: esta é a minha última esperança. Quem sabe você bateu em tantas portas, lutou por tantas coisas, quis ganhar tantas coisas, foi em tantas direções, e você disse: bom, hoje eu vou lá porque será a minha última vez que eu vou. E outros que vieram, que a vida tem marcado e tem dado tantas lutas, e chegaram dizendo: esta é a última vez que eu vou. Já não aguento mais, a minha cruz está pesada, o meu sofrimento está tão tremendamente grande, estou me sentindo abandonada ou abandonado, estou passando por momentos cruciais da vida. Mas eu quero te dizer nesta noite: Jesus se compadece dos que choram. Jesus se compadece dos que sofrem. E a Bíblia disse que ele se compadeceu dela. E aí Jesus toma um posicionamento. Ele vem consolar esta mulher. Uma coisa é eu chegar e dizer para você: não chore. Já viu quando a gente vai num velório, que estão os familiares ali, quando morre alguém que a gente ama? Porque quando morre alguém que a gente não tanto ama, parece que alguns fazem festa. Mas quando morre alguém que a gente ama, a gente está ali e dizendo aos familiares: não chore, tentando consolar de uma forma ou outra. Essa é a nossa forma de ser. Porque nós também somos pessoas que nos compungimos com a situação daqueles que sofrem. Mas outra coisa é você escutar dos lábios de Jesus: não chore. Pedir para alguém que está levando o seu filho único para ser sepultado para não chorar, é pedir algo impossível. É pedir que vai além das forças da própria humanidade. Como não vou chorar se todos os meus sonhos estão dentro deste caixão? Como não vou chorar se toda a minha esperança eu estou levando para depositar num túmulo e jogar terra por cima e tudo se acabou? Como não vou chorar? Como não vou chorar se era a alegria das minhas manhãs, a felicidade que correteava dentro de casa? Como não vou chorar? Como não vou chorar? Jesus está dizendo: não chores. Não chores. Não é somente uma palavra de consolo, mas era uma palavra de possibilidades. Por que Jesus disse a esta viúva: não chore? Primeiro, para consolá-la. Segundo, porque Ele é Deus. Todos viam o caixão, todos viam o cortejo fúnebre, todos se aproximavam do cemitério. Mas Jesus via além. Jesus via muito além no futuro. Porque Ele disse: não chora, porque Ele é Deus. Quem sabe você está dizendo: este problema vai acabar comigo, pastor. Desta eu não vou sair. Escute, só aceite um ponto final na sua história, na sua vida, se for colocado por Deus. Mas se não for colocado por Deus esse ponto final, Deus ainda pode ressuscitar seus sonhos, sua vida e suas esperanças. E aí Jesus, então, sabendo o que deveria fazer, parou o cortejo, disse: para, até aqui para. E chegando tocou o esquife, abriram. E agora ele vai falar com o morto. Você já falou com um morto alguma vez? Eu me lembro que quando meu pai morreu, eu disse no pé do caixão: meu pai, o senhor se foi. Não houve som, não houve voz, não houve absolutamente nada. Mas agora estamos diante de alguém que tem o poder de falar com o morto, que já foi velado e que já está indo direto para o cemitério.
Alguém que tem o poder de falar com o morto. Quais são os sonhos da sua vida que morreram? Quais são as esperanças que você tinha que morreu? Qual é o projeto que morreu? Estamos diante de um Deus que fala com aquilo que morreu e faz com que aquilo que morreu possa ouvir a sua voz. Ele vai falar. Vai falar com o morto. E disse: jovem, aonde estava esse jovem? Aonde estava esse jovem? Ali estava o corpo. Mas aonde estava esse jovem? No além. Já havia ingressado no lugar onde os mortais ingressam após a morte. E lá na eternidade, aonde a minha voz não vai, a sua também não, nem as lágrimas da mãe, por mais que chore, consegue chegar lá. Mas a voz dele vai. Disse: jovem. Glória. Jovem. E aquela voz potente invadiu a eternidade, foi lá aonde os mortos estavam. E o jovem que estava lá entre os mortos para e escuta a voz que disse: a ti eu te digo, levanta. E quando ele diz isso, lá onde estava a alma desse jovem, vem em alta velocidade e entra novamente naquele corpo. E a Bíblia disse que o jovem se incorporou e sentou. O seu Jesus tem o poder de falar com os mortos, e o morto escuta a voz dele. O que morreu na sua vida? O que foi que morreu na sua vida? Será que morreu o seu amor para com Deus? Será que morreu os seus sonhos? Mas esta noite, aquilo que morreu na sua vida, o que fazia parte da sua vida, há de escutar a voz potente de Jesus dizendo: levanta, 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 levanta. Oh, glória a Deus. A Bíblia disse: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Não tem como descrever a alegria da mãe. Não tem como descrever. O único que tem o poder de transformar alegria em festa é Ele. Ainda que esteja a caminho do cemitério, Ele faz uma festa no meio do caminho, quando a vida encontra e traz vida para aquilo que está morto. Has cambiado mi lamento em baile. Ele muda a sua lágrima, a sua dor, o seu sofrimento, numa alegria indizível. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho certeza que em estado de alegria você vai voltar, porque aquele que ressuscita sonhos e esperança está entre nós. Aleluia. Jesus o restituiu à sua mãe. Eu gosto dessa palavra. Restituiu. Ela tinha esperança dessa restituição? Jamais. Mas quando Jesus entra no assunto, coisas novas acontecem. Coisas novas acontecem. Ele restituiu. E restituiu o que aqui foi a vida
que é o bem mais precioso que o ser humano tem, restituiu. O menino começa a falar. E quando ele abre os olhos, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. E Jesus com aquele sorriso. A segunda pessoa que o menino quer ver é a sua mãe. Você pode ver o menino gritando: "Ô mãe, 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 cadê você?" E o povo? Aquelas duas multidões, uma que levava para o cemitério e a outra que chegava em Naim, agora se fundiu em uma multidão só, um avivamento em Naim. Uma alegria tomou conta de todos ali na entrada da cidade. Felicidade, todos se abraçaram. E olha que diz o versículo: todos ficaram possuídos de temor. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? E aí eles começaram a glorificar a Deus. Aquilo que Deus vai restituir na sua vida dará motivos para você, seus amigos, seus parentes, conhecidos, glorificarem a Deus. Glorificarem a Deus. Você pode imaginar a mãe voltando com o menino e um daqueles amigos e parentes que não foram até o cemitério. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles vão dizer: Jesus encontrou a gente na saída da cidade. Glória a Deus! Encontrou, mandou ele levantar. O menino levantou, está vivo. Aonde está ele? Não sei, só sei que ele está vivo. E todos alegraram-se. Todos ficaram cheios, possuídos de temor. E glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Como assim, pastor? Deus visitou, Jesus visitou aquela cidade. E quando ele chega para fazer uma visita, sempre acontece festa. Não há nenhum direito da tristeza, da dor, do sofrimento permanecer da mesma forma quando Jesus chega. Aonde está o Espírito de Deus, há alegria. Há ressurreição de sonhos, de vidas. Há ressurreições de matrimônios. Há ressurreição daquele que está amarrado no mundo dos vícios, das drogas. Há ressurreição porque ele chega trazendo vida. Não chore. Sobre esta causa, diz o Senhor, você já não chorará mais. Sobre este problema, você já não chorará mais. Hoje ele te disse: não chores, porque eu coloco a minha mão nesta ação da sua vida. E o seu problema, diz o Senhor, é meu problema. E a sua dor é a minha dor. E como eu tenho o poder de solucionar tudo na sua vida, assim diz ele, também soluciono hoje de uma forma plena e poderosa. Recebe esta palavra. Aleluia.